estamos dentro de uma sinagoga da antiga cidade de Cafarnaum, cidade que Jesus Cristo escolheu para morar. E ele morou aqui 3 anos e fez desta cidade o quartel-general do seu ministério. E a confirmação disso está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13, que diz: E Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Quando Jesus veio para esta cidade, como judeu, ele, num dia de sábado, foi à sinagoga de Cafarnaum. Não sei te dizer se esta é exatamente a sinagoga que Jesus entrou, ou se é uma reprodução, uma réplica, mas isto é uma sinagoga. Aliás, a sinagoga é a igreja do judeu, e nós podemos dizer que a sinagoga é a mãe das igrejas cristãs, porque as igrejas cristãs copiaram esta planta. Quando os cristãos começaram a construir igrejas, fizeram seguindo o modelo de uma sinagoga. Mas as pessoas não ficavam sentadas em bancos, elas se sentavam no chão, ou então aqui nesta lateral, olha só, aqui você tem também bancos de pedra. Então Jesus veio a esta sinagoga e quando ele começou a falar, um demônio se manifestou num homem que era religioso, que todo sábado vinha numa sinagoga como esta, e os demônios gritaram apavorados: Que viestes fazer aqui, Jesus? Viestes destruir-nos? E um dos demônios falou assim: Bem sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu o demônio, não deixou ele falar, e disse: Cala-te e sai dele. E o homem, dando um urro enorme, um grito de pavor, que arrepiou a todos que estavam na sinagoga, o demônio saiu, aquela legião saiu, e o homem ficou liberto. E quem estava nesta sinagoga com Jesus era Pedro, Tiago e João naquele sábado. E quando terminou a reunião, todo mundo admirado: que é isso? Que doutrina é essa? Que homem é este que diz uma palavra e os demônios obedecem? E Jesus foi saindo da sinagoga e provavelmente Pedro disse assim para ele: Eu moro aqui pertinho. O senhor não quer pousar na minha casa? Não quer almoçar conosco? E Jesus foi. E eu acredito realmente que a casa de Pedro não era muito longe, porque no sábado o judeu não podia caminhar muito. Então Jesus foi andando com Pedro, Tiago e João, se dirigindo para a casa de Pedro. Eu quero que você venha ver comigo a casa de Pedro. Você vai conhecer as ruínas da casa de Pedro, inclusive construíram uma grande igreja sobre ela. Quero que você veja o que restou aqui da antiga casa de Pedro, onde Jesus morou durante 3 anos. Nesta casa muitos milagres aconteceram. O primeiro milagre que aconteceu nesta casa foi quando Jesus entrou e os seus discípulos lhe mostraram a sogra de Pedro que jazia em febre. Jazer em febre quer dizer quase morta. Olha lá dentro. Veja comigo as ruínas de uma casa daquela época. Todos afirmam que esta era a casa de Pedro, era aqui que ele morava. E Jesus entrando nesta casa e vendo a sogra de Pedro, quase à morte, ele inclinou-se para ela, estendeu a sua mão, a tocou e na mesma hora a febre e a doença a deixou e ela se levantou e passou a servir Jesus. Aquelas pessoas que estavam na sinagoga e que viram o milagre que ele havia feito da libertação daquele homem, espalharam que Jesus era uma pessoa milagrosa, que realizava sinais e prodígios.
E todos os doentes de Cafarnaum vieram naquele sábado e se ajuntaram na porta desta casa. Era uma grande multidão de pessoas estropiadas, arrebentadas, enfermas, aleijadas, cegas, coxas, pessoas enfermas, desenganadas e pessoas endemoniadas também. E Pedro viu, apavorado, Jesus expulsar muitos demônios das pessoas que estavam na porta da sua casa, apenas dizendo: demônio, eu te ordeno, sai dele. E aquelas pessoas endemoniadas davam grandes gritos e ficavam libertadas, os demônios saíram. E Jesus começou a dar vista a todos os cegos que chegavam aqui. Jesus colocava as mãos no cego e ele passava a enxergar, e aquele cego fazia um alarido de alegria. E vinha um paralítico, ele curava, e vinha um coxo, ele restaurava. E Jesus foi curando a todos. Foi um fim de dia maravilhoso. Naquele fim de dia, Jesus Cristo estava exausto. E aqui ele repousou. A casa de Pedro foi o embrião da igreja. Podemos dizer, o primeiro local fixo de reunião do povo cristão, de pessoas que iam se convertendo. E teve um milagre aqui, que nós vamos poder agora ver com mais profundidade. Por favor, chega mais perto de mim e olha ali. Um dia Jesus estava dentro desta casa e tinha tanta gente lá dentro e em volta da casa. Uma multidão tão grande, todo mundo queria entrar, mas não tinha mais espaço, não cabia nem um pé no chão. Se alguém tirasse o pé do chão e quisesse colocar de volta, não conseguiria, de tão lotada que estava essa casa. Todo mundo queria entrar. Então 4 homens vieram de longe, trazendo numa cama um paralítico. E eles chegaram e tentaram entrar, porque diziam: se Jesus tocar nesse nosso amigo, ele vai ser curado da paralisia. Mas eles tentaram entrar pela frente, não foi possível. Deram a volta pela casa do outro lado, mas também não era possível. E foram do lado de trás para tentar introduzir o paralítico na presença de Jesus, mas também não era possível. E eles ficaram pensando: como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos colocar o nosso amigo na frente de Jesus? Não tem condição de entrar nesta casa. Aí eles tiveram a ideia de subir no telhado, descobrir o telhado e descer o paralítico amarrado com cordas numa cama. Então, eles fizeram isso. Agora você quer ver a visão do paralítico? Essa igreja foi construída em cima das ruínas da casa de Pedro e o chão dela é de vidro. Vamos ver agora a visão que aquele paralítico teve, amarrado numa cama, quando Jesus pregava ali no meio da casa e os amigos estavam descendo esse paralítico até a presença de Jesus. Você vai ver agora mais ou menos a altura do telhado dessa casa, porque o telhado da casa de Pedro era mais ou menos o chão desta igreja. Essa igreja que foi construída aqui é muito bonita. É uma igreja aberta à visitação e nós temos autorização para fazer esta filmagem aqui dentro. Então venha comigo, vamos ver a casa de Pedro numa vista aérea, numa vista de cima. Nós vamos ver a casa de Pedro como aquele paralítico estava vendo. Imagine só, se fosse com você, amarrado numa cama, com cordas e homens descendo você pelo buraco de um telhado. Não é fácil não, venha comigo agora que você vai contemplar este milagre. Olha só, tem uma cúpula, um teto de vidro aqui, que dá para a gente enxergar as ruínas lá embaixo. Olha que visão. Espero que você consiga ver como eu estou vendo, olha só. Eu vou contar para você agora o que aconteceu naquele dia, lendo o relato de Lucas, no capítulo 5, versículo 17. Acompanhe comigo. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando,
E estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Imagine isso, imagine isso. E vendo-lhes a fé, porque Jesus olhou para o alto e viu os amigos em cima do telhado descendo aquele paralítico. E Jesus não está olhando a fé do paralítico, Jesus está vendo a fé dos seus amigos. Olha só, e vendo-lhes a fé, quer dizer, a fé dos amigos do paralítico, Jesus disse ao paralítico, porque ele já estava lá embaixo. Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Mas eles viram mais do que isso. Eles não viram apenas um paralítico curado. Eles viram um homem salvo. Aquele paralítico estava paralítico não porque tinha qualquer doença, mas porque os seus pecados o atormentavam de uma tal maneira que refletiram na sua saúde. Por isso a sua paralisia era psicossomática. Era reflexo no corpo de uma consciência atormentada. Então, ele não foi apenas curado da paralisia, ele foi salvo quando Jesus perdoou os seus pecados. E aqui tem uma frase que prova que Jesus é Deus, dita pelos inimigos de Jesus, quando os fariseus e os escribas, só pensando, não falando, só pensando, eles arrazoavam com eles mesmos: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão um só que é Deus? Senão um só que é Deus. E Jesus prova que Ele é Deus. Ele prova curando aquele paralítico. Por isso que Ele disse: o que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ou, numa palavra mais simples ainda, para que vocês saibam que eu sou Deus, já que só Deus pode perdoar pecados. Então, eu digo a este paralítico: levanta-te e anda. E aquele paralítico andando é a prova de que Jesus é Deus, porque só Ele pode perdoar pecados. Às vezes a pessoa busca só a saúde e se esquece de buscar o principal. Eu digo para você: de que adianta você buscar Jesus com tanto sacrifício como esses homens fizeram, se você apenas está atrás da bênção e não do Salvador? De que adianta você ficar com o teu corpo curado do câncer e no final ir para o inferno? Quer um conselho meu? Abra o teu coração agora. Aproveite que você está tendo esta oportunidade. Nós somos teus amigos. Nós trouxemos você até a presença de Jesus, não apenas para Ele curar tua enfermidade, mas para Ele salvar a tua alma. Quer ser salvo agora? Então abra o teu coração e receba o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e receba agora mesmo a cura de todas as tuas enfermidades e principalmente o perdão dos teus
pecados.